Sejam muito bem-vindos ao Agrega Talks. Hoje a gente está aqui com o Júnior e o Rony. Eles são sócios da ConnexLog, uma empresa que descomplica a logística, e eles vieram contar um pouquinho pra gente da nossa trajetória, que é uma trajetória parecida. A gente vai falar sobre como é a trajetória de funcionários a sócios, que no caso somos eu e o Júnior. Como é que foi essa trajetória, como é que é construir essa relação, a gente vai falar também sobre os desafios, sobre visão estratégica, diferença de gerações também, né? Nós somos também mais jovens, né, Júnior? Então, a gente vai abordar isso. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Então, nos contem um pouquinho como é que foi essa história de vocês. A Jéssica vai contar também depois, né, um pouquinho a nossa história. É isso aí, começando, boa tarde, bom dia, boa tarde a gente sempre fala no nosso lá também, né? A gente nunca sabe que horário as pessoas estão nos escutando, nos assistindo, mas enfim. Os teleouvintes, os espectadores. Meu nome é Rony Passos, sou diretor executivo da ConnexLog, né? A ConnexLog é um operador de transporte multimodal de cargas, com ênfase nos processos nacionais B2B, emergenciais, então a gente trabalha com transporte nacional emergencial. Eu particularmente trabalho há 26 anos, agora estou completando 26 anos com logística, com transporte. Sou oriundo lá da Varig-Log, que os novinhos não vão saber o que é, né? Mas a Varig-Log foi uma empresa nacional muito, muito conceituada aqui no Brasil, então eu trabalhei lá, depois passei por DHL, por uma outra empresa aqui, até que em 2016 eu resolvi abrir a ConnexLog, olhando para um buraco de mercado que existia ali, né, que existe até hoje na logística nacional, o país continental, e a gente, como um transportador nichado que a gente eu fui atrás desse buraco que existia aí, enfim, há 10 anos, agora em 2026 a gente está completando 10 anos de empresa. E como todo empresário brasileiro, até não sou de família rica, não sou herdeiro, né, construí tudo do zero, brinco bastante lá com o pessoal que os primeiros fretes foram na minha casa de bermuda, eu era secretária, eu ligava, eu fazia a voz de menina para poder, né, fazer todo aquele esquema da venda que a gente sabe. E aí nasceu e veio crescendo ano após ano, a gente tem crescido muito, e no meio do caminho aí encontrei o Júnior, né, fui buscar ele, na verdade, depois ele pode contar se ele se sentir à vontade. Fui buscar ele no mercado aí porque eu sempre tive em busca de pessoas competentes para estar comigo. Isso é uma premissa que eu tenho até hoje, né? A gente tem, eu falo muito para ele isso, que a gente precisa buscar pessoas melhores do que a gente, né? Isso é um fato. Eu acho que quando a gente é líder, quando a gente chega no patamar de liderança, a gente não pode ter o ego inflado ao ponto de achar que as pessoas não têm que ser melhor que a gente. Elas têm que ser melhor que a gente, né? Para poder essa escada continuar crescendo. Eu chamo de pirâmide, né? Uma pirâmide do bem, né? Onde a gente vai colocando peças embaixo e a gente vai crescendo com isso e vai saindo da zona de conforto, enfim. E aí, por essa visão que a empresa está completando 10 anos e crescendo cada vez mais. Num ambiente muito selvagem, eu diria, né, Júnior? É um ambiente extremamente selvagem para nós, assim, como negócio, porque existem alguns players no mercado, né? Nós estamos entre as 5 maiores do Brasil nesse segmento, né, de carga emergencial. Então ele é bem selvagem, assim, a gente briga bastante, tem bastante conflito. De ataque, né, em relação ao selvagem, a gente tá na selva mesmo. É bem selvageria mesmo. Como os grandes mercados brasileiros, né? Rony, em que momento que tu identificou que o Júnior, né, poderia ser o teu possível sócio aí, teu braço direito? Olha, eu confesso para vocês que hoje eu não contrato mais tanto, né? Vocês até acompanham conosco, a gente tem uma parceria com vocês aí na empresa. O que eu enxerguei no Júnior, primeiro eu enxerguei muita honestidade, essa é a palavra certa. Ele sempre foi muito honesto, né, comigo, a gente sempre foi muito honesto um com o outro, com as coisas que eu precisava. Quando ele veio trabalhar comigo, eu falei para ele, cara, eu não posso te pagar o que tu ganha. E a gente já foi honesto nisso, né? Eu disse, eu entendo, eu quero que tu venha trabalhar comigo porque eu gosto do teu perfil, eu acho que tu é um cara que vai agregar para mim, para a empresa, mas eu não posso te pagar o que tu ganha. E geralmente isso que acontece quando tu vai buscar no mercado, né? Mas daí eu mostrei para ele um projeto de vida, um projeto da minha vida. Tanto que ele brinca hoje que ele não tem um plano B, né?
Existe só o plano A que a gente traçou e é isso que a gente vai em busca. Mas eu vi muita honestidade, muita verdade, além de ser uma pessoa muito profissional, pelo fato de eu ter ido buscar. Desculpa te interromper, quem está assistindo e quer passar de funcionário a sócio, vai anotando aí, isso aí. as competências. É isso que a gente enxerga, né? É isso que a gente olha. Né? Principalmente muita verdade, né? Eu acho que a gente tem que ter muita verdade quando a gente fala. Eu fui muito verdadeiro com ele, com o que eu precisava, com o que eu queria. Sempre achei nele uma pessoa muito profissional, até pelo fato de eu estar procurando ele sempre foi muito profissional comigo. Olha, eu estou trabalhando, né? Vou pensar, calma, vamos ver. Então a gente se respeitou muito no começo, e aí logo, sei lá, 6 meses, 1 ano de trabalho, eu já vi que tinha potencial para isso. Até eu falo para ele, até pela própria criação que ele tem, né? Os pais dele são de banco, o pai dele foi gerente de banco, agora aposentado, né, Júnior? A mãe dele também é gerente de banco, então tu vê até na própria criação, né, da pessoa que ela tem um jeito de... Uma seriedade, comprometimento. Um comprometimento, a seriedade, uma questão... Eu sou uma pessoa muito austera financeiramente, administrativamente, né? E eu sempre tentava dar umas pescadas, assim, e aí, vamos fazer uma loucura? Não, loucura não. Não sei. E o dinheiro nem era dele. E o dinheiro nem era dele, ele já tinha essa preocupação, então isso foi me chamando a atenção, né? Até porque, Rony, assim, tu tá falando da escolha do sócio, né, que a gente vai enxergando, e é quase que nem uma escolha num casamento. Exatamente. A gente tem que analisar o todo, toda a bagagem, a postura, o comprometimento. Eu falo que é um relacionamento, é um casamento. Tu estava comentando, né, que o Júnior disse que não tem o plano B. A Jéssica também, ela desde o início falou, olha, tem que dar certo, porque não existe plano B, né? É até o final. Isso já é um grande comprometimento, né? De tu não ter plano B. A gente sempre comenta que quem está aberto ao mercado não está fechado no negócio. Eu acho que tem que ter muita admiração pela pessoa, né? Tem que ter respeito, muita comunicação, né? A gente entende como uma base para que o negócio, que essa parceria dê certo. Falei para ele até semana passada, eu disse, cara, eu já me parei pensando que tem conversas que a gente tem, que eu tenho com ele, que eu não tenho com ninguém. Literalmente ninguém, nem com a minha esposa dentro de casa. Porque são coisas do dia a dia, a gente está 70%, 80% do tempo no trabalho, né? E 70%, 80% do nosso tempo é o trabalho. Então a gente tem que ter muita afinidade ali, né? E quando a gente tem que falar de negócios e de situações complicadas, não tem muito mimimi de levar para o lado pessoal, se magoar, porque o propósito é o mesmo. Então aí não vale aí como é que a Elisa vai ficar ou como é que a Jéssica vai ficar. É como a empresa, o que é melhor para a empresa. A gente tem que separar, né? O CNPJ ele é um organismo vivo, né? Não tem o que fazer. E a gente precisa, eu sempre falo também na empresa, eu estou diretor executivo da empresa, né? Eu não sou o diretor. Eu estou diretor porque eu acho que eu tenho competência para estar. No momento que eu não me achar competente para estar, eu vou ser o primeiro a sair. Porque a empresa ela tem que continuar, né? Os clientes precisam da segurança que um bom gestor tem que dar, e isso eu cobro dele, a gente cobra da nossa gestão também. Júnior, a gente quer te ouvir um pouquinho. Vamos lá. E fala pra caramba, é comercial. Conta um pouquinho para nós como é que foi de passar, né, de funcionário a sócio, de assumir essas responsabilidades, né, de buscar o teu espaço também, né? Conta um pouquinho para nós. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Muito bacana a gente estar podendo conversar um pouco mais. Eu acho que o mercado tem tendenciado, né? A gente muito ouve falar a respeito de sociedade, muito ouve falar a respeito de partnership, muitas vezes a gente ouve. Creio que esse é um assunto que normalmente as pessoas querem, né? Ué, como é que funciona? Como é que eu faço parte? Qual que é o bônus? Qual que é o ônus? Até onde que vai a minha responsabilidade? Onde é que vai meu prejuízo se a coisa der errada, né? Essa é uma discussão que a gente sempre ouve falar, a gente muito em treinamento, né, muito em imersões aí que a gente participa, a gente ouve, mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de comentar em relação de como é que funciona, né, a parte prática disso. E vamos lá, desde quando eu entrei na empresa, né, o Rony comentou a respeito de honestidade e sinceridade, eu acho que essa é a base sempre para tudo, independente se tu quer ou não ser sócio, se tu quer ou não... Cumplicidade, né? A palavra que eu havia esquecido antes é cumplicidade. Lealdade, quando um sócio, né? ele tem que ter cumplicidade, tem que ser leal à causa, né? É aquela coisa, assim, eu falo pela nossa relação, né? Mas nós estamos sempre alinhadas.
A gente pode não concordar, e aí nós duas vamos conversar depois no nosso cantinho sobre, mas para a nossa equipe, para os outros, nós estamos sempre alinhadas quanto a agregar, quanto ao nosso posicionamento, né? Desculpa te interromper. Não, mas é isso, então, e vejo que isso é muito de perfil do ser humano, perfil da pessoa, muito em relação à sinceridade, honestidade, lealdade, compromisso, né? E são características que ou tá em ti ou não tá em ti, isso a gente tá falando de caráter, né? E desde o momento que eu entrei, aceitei, decidi por optar, né, por fazer parte da ConnexLog, já desde o princípio falei pro Rony, cara, não gosto de ter plano B, não sou uma pessoa que tenha plano B, eu quero aceitar o desafio, mas nós vamos fazer dar certo. Porque aí as coisas acontecem, na verdade, na minha opinião, né? A partir do momento que tu tá em um local e onde tu sempre tá pensando, tá, mas e se aquilo acontecer? E se eu tivesse ido? E se eu fizer tal coisa? Não dá certo. Para mim, eu acho que ao longo de tempos, já tive empresa em paralelo, já trabalhei em CLT, já tive empresa em paralelo, e uma pessoa que está dividida com dois corações em relação a ou isso ou aquilo, não funciona em 100% em nenhum dos dois locais, né? Então, acho que esse foi o princípio, porém a grande questão, e que eu acho que é isso que é o mais legal de tudo, eu não me tornei uma pessoa nova entrando na ConnexLog. Eu sempre fui o júnior que trabalhou daquela mesma maneira, que sempre tentou contribuir com ideias, sempre tentou contribuir com a lealdade, honestidade, tudo caráter que a gente está comentando, independente do ponto em qual empresa eu trabalhei. Sempre fui vendedor, sempre trabalhei com vendas, a não ser o intercâmbio, né? O parênteses que a gente abriu ali, que eu trabalhei, fui para a Austrália para fazer um intercâmbio, e quando a gente está fora é o dinheiro que importa, fora o treinamento, o curso, né? Mas sempre fui vendedor, essa é a minha especialização. Só que não foi porque eu entrei na ConnexLog e o Rony me deu uma oportunidade, falou que isso era possível, que eu virou uma chave e agora sou outra pessoa. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, acredito que assim, sempre tenta dar o teu melhor, independente da posição que tu esteja, faça o diferente, não te contente com o pouco, não seja aquela pessoa que realmente, a gente fala, é até clichê, né, mas que começa às 8, vai embora às 5, esteja disponível, né? Esteja pronta para alguém está te vendo. A oportunidade bate na porta. A gente acha que não, mas sempre tem alguém que está nos observando. E as oportunidades, elas vêm. Né? A gente tem que acreditar e fazer por onde. Eu sempre falo que a oportunidade ela bate na porta, mas não gira maçaneta. É tu que vai ter que ir lá e abrir a porta, abrir essa oportunidade, né? Tem a teoria do carro vermelho, já viu? A teoria do carro vermelho fala que quantas vezes, por exemplo, do caminho de casa até o trabalho, a gente conta quantos carros vermelhos tem. A gente não conta, a gente não faz até te fazerem essa provocação. A partir do momento que te provocam em relação a, cara, conta da empresa até em casa, na volta, quantos carros vermelhos tu vê, tu presta atenção. Tu começa a ver muito. E na vida profissional é isso. Toda hora tá passando carro vermelho, só tu não tá enxergando, tu não tá vendo, tu não tá pronto. E basicamente o Rony me deu essa oportunidade quando a gente fechou muito, né, a forma de pensar. Esse mercado, a gente falou antes que ele é uma selva feroz em relação a mercado, em relação a clientes, mas vejo que também não é uma novidade, isso todos os segmentos são assim, toda empresa ela precisa se sustentar, toda empresa precisa vender, a concorrência está batendo na porta de todo mundo, né? Então, quando a gente fechou em relação a essa lealdade, no sentido e vejo que essa era uma dor grande de todo empreendedor que quer ter um sócio. Porra, eu tenho que tocar isso aqui sozinho. Não tem uma dificuldade não que tem às vezes tu dividir, aquela voz na cabeça, você tô certo ou errado? É um conforto, tu ter alguém com quem contar, com quem dividir, que vai agregar, que vai ajudar a direcionar. É bom demais. Compartilhar uma dor, mas eu digo assim, eu me sinto privilegiada pela sócia que eu tenho, já tive outras, né? Eu tive uma outra empresa do mesmo segmento, foi uma outra experiência, também sou muito grata, mas assim, a Jéssica realmente, quando a gente vai contar um pouquinho da nossa história, que é bem bonita, porque foi a Jéssica que me convidou, né, para ser sócia. Ela foi minha estagiária na minha empresa anterior e depois ela me convidou para mim ser sócia dela, né? E quando ela me convidou, assim, foi tão bonito, né, esse reencontro dos interesses, do propósito, da vontade de fazer a diferença, de realmente agregar na vida das pessoas, né, na qual a gente passa, e nas empresas. Eu tô escutando o Júnior falar e a gente convidou eles para virem participar justamente porque quando a gente tava conversando lá na empresa deles, a gente tem a história parecida e é legal a gente compartilhar, porque às vezes a gente acha que não existem histórias
com finais, né, ou com novos começos felizes, que é sempre tudo uma tragédia, e na verdade não é. Eu acho legal. Que normalmente é isso que a gente ouve, né? A sociedade não dá certo. Deu tudo errado, a sociedade é ruim. Tem os desafios, né, sempre. gente? Tem o ônus, tem o bônus, tem alguns momentos que a gente gostaria de tomar algumas decisões diferentes, mas aí a gente entra no consenso, né? Mas é muito mais agregador, a gente entende, do que qualquer outra coisa. Sim, e aí eu fiquei escutando o que o Júnior trouxe e me fez lembrar aqui de algumas situações. Hoje de manhã eu estava conversando com um colaborador de um cliente nosso que a gente faz BPO, que ele disse, eu tô aqui na empresa e tal, mas eu não... tipo assim, eu faço o que eu tenho para fazer e mesmo assim ninguém me vê. E eu falei, aí que tá seu erro. Porque quando a gente faz só o que a gente tem para fazer, a gente tá no mesmo pacote que todo mundo. Agora, se você quer que as pessoas te vejam, você vai ter que fazer um pouco a mais. E aí ele falou, mas Jéssica, eu falei, mas eu tô te falando isso porque eu também tenho a minha empresa. E a minha funcionária que faz o básico do que a gente espera, ela vai continuar ali no básico que a gente espera. Mas vai ser muito mais difícil ela alçar um voo maior, porque não adianta, a gente precisa e a gente quer pessoas que queiram avançar com a gente. Mas o mercado está tão... Isso vocês percebem, né? Quanta entrevista a gente faz, então, lá na empresa, porque a gente sempre está em busca. Só que no mundo onde o básico ele é o diferencial, a pessoa que faz uma vírgula a mais já é diferente. Então, quando eu entrei na empresa, sou grato em 100% ao Rony, muito grato em relação, porque isso... A partir do momento que tu tem essa liberdade, eu posso falar assim, né? Tu entra por uma empresa. E muito da gestão do Rony, muito da gestão da empresa, muito pela liderança, ele sempre deixou aberto a possibilidades em relação a, cara, vai, voa. Se der certo, show, entendeu? Se deu errado, eu vou te frear. E isso possibilita, eu tô tentando trazer o meu exemplo para que motive pessoas também em relação a, não estou fazendo diferencial, mas ninguém me vê. Será que não estão te vendo? Ou será que não está de fato entregando? Eu particularmente acredito muito na meritocracia, né? Isso é uma palavra que norteia a minha vida, porque eu sempre busquei os meus espaços, né? E eu sempre acreditei nisso. E a meritocracia nada mais é do que fazer a mais do que tu é pago para fazer. Né? Mas é gostoso também quando tem alguém que reconhece. Claro. E que abre esse espaço, que incentiva. Claro. Né? Hoje a gente vem desenvolvendo N trabalhos, né? E muitos desses trabalhos, eu digo para a Jéssica, claro que eu fico feliz pela nossa empresa e fico mais feliz ainda por ela, porque ela desejou muito isso, né? Então, assim, é bonita essa relação de crescer juntos, né? E de reconhecer os esforços que se faz, porque as coisas não caem do céu. Não, e outra coisa, quando a pessoa ela está fazendo a mais, né, quando ela está entregando a mais, quando ela está fazendo realmente a mais, se não estão te enxergando dentro da tua empresa, alguém vai enxergar. Né? E às vezes também aquela pessoa não está pronta para aquele negócio. Né? Então, mas ela às vezes está pronta para outro mercado, então alguém vai te ver. E eu acho muito interessante, né, que o Júnior estava falando a questão de não ter o plano B e de sempre ter. E eu acho que né, vou falar um pouquinho da nossa história. Eu lembro que a minha tia, ela era gerente de banco. E eu achava muito legal, porque eu via ela sempre toda muito arrumada, entendeu? E eu pensava, gente, deve ser muito legal ser uma mulher de negócios, entendeu? Eu vou querer ser um negócio desse quando eu crescer. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Elisa, e ela também sempre super bem arrumada, e fazendo tudo, né? Eu falava, gente, ó, eu gosto disso. E nós construímos essa relação dessa parceria. Sabia não, todo o trabalho trabalho que dá. Que não é natural, né? Entendeu? Vamos deixar assim. E aí, a gente construiu essa relação e eu acho que essa questão do comprometimento e do fazer a mais, assim, tenho milhões de histórias, né? Mas eu lembro muito claramente que se a gente tinha uma entrega, e a nossa entrega é sempre pautada em pessoas, então a gente tinha que entregar X pessoas até o final do dia. O meu horário de trabalho, porque eu era estagiária, era até as 4:30 da tarde. Gente, eu não saía às 4:30 da tarde. Nunca. Eu não saía enquanto eu não terminava o que eu tinha pra fazer. Enquanto eu não concluía o meu objetivo do dia. E não era porque, não, é porque é o meu comprometimento, entende? Se eu te falei que eu vou te entregar, meu filho, não interessa de que jeito, mas eu vou te entregar. E aí eu sempre quis ter meu negócio, mas aí eu olhava para aquele modelo e eu pensava, eu preciso de mais conhecimento, preciso de mais bagagem, eu preciso... Não me sinto pronta. E aí eu trabalhei na logística também, que é a melhor escola que existe, né?
trabalhei na Translovato e lá foi realmente assim a minha escola, que hoje nos ajuda muito a ter toda essa bagagem que a gente tem também da parte trabalhista, né, do processo completo de RH. E a Elisa sempre com essa questão de consultoria com grandes empresas, diretoria, pressão, que também é um outro lado. E quando eu quis abrir a minha empresa, na época eu era casada, e eu falei pro meu ex-marido, falei, olha, eu acho que agora eu tô pronta. Eu falei, acho que eu quero ter meu negócio e tal. E ele falou assim, tá, e você vai fazer como? Eu falei, olha, eu já pensei, tem uma pessoa que eu acho que eu quero que esteja do meu lado, porque eu acho que a gente combina, porque nós ficamos amigas, né? Então, mesmo depois, a gente continuava se falando, sempre conversando, às vezes eu saía da Translovato, passava lá, porque daí ela virou mãe, madame, entendeu? Eu ficava só em casa, no shopping, passeando. Falei, acho que eu vou tirar ela dessa vida. Eu tava assim, a vida que tinha pedido a Deus, né? Com filhos, indo passear, viajando, mas tava faltando alguma incomodação. Aí eu cheguei com a Aí eu disse pra ela, ó, Jéssica, vamos lá, mas é um momento diferente da minha vida agora, né? E aí a gente sentou e desde o início, assim, a gente sempre foi muito verdadeira também. Eu disse, Elisa, eu não quero uma empresa que seja mais uma empresa. Você não tá entendendo, entendeu? Eu quero um negócio, eu quero que a gente realmente faça a diferença. Onde a gente passar, a gente vai ser lembrada, porque eu não, né? E ela falou, não, é isso aí que eu quero também. Falei, então vamos embora. Quando a gente joga isso pro universo, o universo te traz de volta e a gente, quando vê, tu tá fazendo. Eu sempre comentei, eu comento muito com o Júnior sobre isso, eu sempre tive essa necessidade de ter um sócio. Porque pela divisão das dores mesmo, né? Não é só coisas boas, é pepino mesmo. Todo dia é uma coisa, é turnover, é gente que sai, é gente que entra, é cliente, é concorrente. E aí eu sempre joguei isso pro universo e disse, cara, uma hora Deus vai me dar a pessoa certa, na hora certa, então eu sempre tive muita paciência por isso. E sabe o que eu acho muito legal? No início eu brinquei da história das gerações, mas eu acho que isso também acaba trazendo um impacto positivo para a sociedade. Muito. Porque querendo ou não, a nossa geração que é um pouco mais jovem, a gente tem outras habilidades, né? Então a gente consegue ser mais tecnológico, a gente consegue ser um pouco mais ousado até em algumas tomadas. Até uma coisa que eu nunca entendi, me deixava brabo no começo, mas agora eu já me acostumei, é que ele trabalha na sala dele fechado ouvindo música no fone de ouvido e com a TV ligada num... Como é que é aquele tipo de música que tu? Música aleatória. Tecno. Eu digo, meu Deus, que merda que eu fiz. Entendeu? O cara fica sentado com fone de ouvido e eu achando que o meu TDAH era um problema. O cara ouve música e trabalha e entrega as coisas. Né? Eu digo, bom, eu que devo estar errado. Então eu que devo estar errado. Nossa, a Jéssica trabalha com 2, 3 telefones ao mesmo tempo. A geração é diferente, ali, né? Cantando, e ela faz 500 mil coisas ao mesmo tempo e o negócio sai muito bem. E o engraçado é que isso é para se concentrar, né? É que é outra geração, né? Vocês estão noutra geração e é legal essa mistura de geração, né? Exato. E eu acho que daí a gente cria uma relação de muito respeito, de muita troca, né? E os desafios, eles existem, né? Eu acho que daí a Elisa até falou lá, mas a gente não pode romantizar muito, porque senão depois as pessoas também... Claro, porque a nossa relação, assim como a de vocês também, é uma relação que fica um pouco fora da curva. Mas por quê? Porque a gente também tem aí algumas competências, a gente acaba... E a gente também, assim como num relacionamento, como num casamento, eu acredito que tu sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Sem dúvida, né? ceder. Tu tem que ceder. Aí tá, eu cedo aqui, mas eu quero aquilo, mas eu acho que isso é o bom, mas eu acho que não. Aí chega um ponto, mas a minha experiência fala que. Mas a minha experiência fala que. Então a gente acaba sempre cedendo. Sim, daqui a pouco vamos testar aqui, daí daqui a pouco, bom, se não der certo, então vamos ir pela outra alternativa. Isso aí. Então é uma negociação. É uma negociação. E as diferenças de fato, né? Assim complementam, porque se a gente fosse exatamente igual, nós ia brigar em todo momento. Quem que é o calmo dessa dupla? O tranquilo, o sereno? Depende. Não tem? Se estiver falando financeiramente, é um. Se estiver falando comercialmente, é outro. Isso aí, se estiver falar em investimento, é outro. Mas assim, o cara mais calmo, né, nessa relação é o Júnior. Ele é um cara mais sereno, assim, nas decisões. Ele toma as decisões um pouco menos enérgicas. Eu acho que ele pensa mais, ele pondera mais. Minha calma é a fundamentação baseada em dados. Volta e meia, Rony.
porra, mas me falaram isso porque agora vão ter que mudar, deu para lá. Isso é que as pessoas te falaram? É dados, né? A gente tem o fundamento construído? Ah, não tem porque eu não tenho onde pesquisar. Então vamos construir. Então vamos atrás, vamos construir, sei lá, um modelo, uma tabela, uma planilha. E aí me dá tranquilidade. Bom, beleza, a gente está analisando dados, então contra fatos não há argumentos, né? Então eu sempre fui muito mais sanguíneo nisso, né? Eu sempre fui... Mais intuitivo. Muito mais intuitivo, né? Eu vou construindo as coisas na intuição. E ele é mais metódico e mais do dado, e aí a gente vai se... Mas daí se complementa. Se complementa muito. O número frio, ele não diz muita coisa, na verdade, a não ser que tu vai lá e procure e interprete. Então, se não houvesse a ambição, posso falar assim, junto com o dado, de nada ia funcionar. E aí uma ambição muito forte sem dado também dá merda. Então, basicamente, é esse o complemento. E olha só que legal, acho que a gente nunca falou isso para ninguém, é uma novidade, acho que vocês sabem que a gente já conversou bastante. Mas a gente se dá tão bem e essa nossa relação é tão boa que a gente abriu uma outra empresa e a gente é sócio numa outra empresa de software. Porque a ConnexLog, ela necessitou no passado de um sistema de gestão, né, de gestão de um TMS, que a gente chama, e a gente começou a bater cabeça e não achava no mercado, não achava no mercado. Eu, como sou meio maluco, então eu vou fazer o sistema. Bela decisão. Nós também temos. Também fizeram, então a gente é muito parecido. E a Jéssica também começou com essa história, porque a gente começou a ver porque a gente procura e não a acha. necessidade. Ela falou, não, só um pouquinho. Tem que fazer. Eu digo, Jéssica, será que nós vamos fazer esse negócio? Vai ser encrenca. Eu disse, mas se a gente não acha, então vamos fazer. Então vamos fazer. E aí fazem 3 anos que a gente está fazendo e desse sistema virou um negócio. Sim. Um outro negócio. E aí agora a gente tem uma outra empresa e a gente vai colocar um outro desafio. Um outro desafio em cima para... Aí eu disse para ele, agora é a minha aposentadoria. Eu disse, tá bom, tá. Eu sempre o Greg era a minha aposentadoria. A sociedade tem essa parte da parceria também, né? Claro. Vai ter a energia em relação... enfim... um comprar a ideia do outro, né? Não isso, mas a pessoa que fala que consegue separar pessoal com profissional... Não consegue. Cara, existem os limites a serem impostos, perfeito, mas aquela pessoa que tá com a casa bagunçada, que tá brigando com o marido, com a esposa, não vai chegar a 100% na empresa. Quis dar esse exemplo porque vai ter as oscilações de energia. Vai ter às vezes que eu vou estar lá embaixo, eu vou precisar do meu sócio que me diga, cara, vamos, pelo amor de Deus, né? Tu não tá te enxergando. E da mesma forma ao contrário. E a história basicamente mostra essa onda e o Rony estava numa situação onde, cara, tô feliz. Não tava numa energia baixa. Tô feliz, tá legal, a empresa tá andando, tá funcionando, quero tirar um pouco o pé. Mas a parceria que eu falo em relação a, cara, pô, tu tem 40 anos, não. Vai trabalhar, tu quer frear, tá muito cedo, né? Cara. Tá muito cedo. Tem muito pra gente construir, tem muito pra gente conquistar, tem muito pra gente impactar. O Brasil é gigantesco, né? Tem vários desafios, né? Sim. Tem vários desafios aqui. Então é muito nesse sentido, né? A sociedade, sim, perfeito, mas essa parceria acho que é muito bacana e foi muito mais nesse sentido, né? E quando a gente se conhece, né? A gente, várias vezes ele também está aí, quer conversar? Vamos conversar, ele também, e aí a gente vai se completando, assim, nas coisas. Eu falo dessa cumplicidade, né, que a gente tem que ter no relacionamento da empresa para poder fluir, dar certo. Não, eu ficaria horas aqui falando, né, nós vamos ter que marcar mais um com vocês, porque, assim, a gente tem 1000 assuntos em comum, e eu acho muito legal a gente trazer essa realidade de que existem histórias legais, principalmente com pessoas que querem, né? Eu acho que a gente tem duas situações aqui, né? Tanto o Rony quanto a Elisa, que enxergaram na gente esse potencial, né? Eu era estagiária, então, assim, eu fiquei lá como estagiária, saí, construí toda uma jornada para depois voltar. Então, e hoje em dia as pessoas, elas não querem mais passar esse processo. Eu falo muito da resiliência que a pessoa tem que ter no mundo dos negócios. Nós, como empresários, a gente tem que ter muita resiliência e quem está do nosso lado também tem que ter. E não só o sócio, mas o gestor, aquele líder da empresa, enfim, as pessoas que estão encabeçando os negócios, elas têm que ter muita resiliência para passar pelo processo, né? Porque não é da noite para o dia que as coisas acontecem e mesmo. De graça nem injeção na testa. Exatamente. Mais, né? Então, a gente tem que ter esse processo. Então, acho bem legal, né? Nós trouxemos o que é a importância dos valores,
a importância do caráter, a importância do querer, Do propósito. do fazer, né? Sem parece ambíguo, né? Fazer sem esperar nada em troca, mas ao mesmo tempo a gente está esperando. Mas é Mas o é ser fazer, intencional. mas é o fazer com o coração. Isso. É o fazer porque de você novo, né? quer o retorno. E de novo, eu sempre trabalhei em todos os trabalhos que eu fiz, todos os lugares onde eu passei. A gente fala, é meio utopia tu falar em pensamento de dono, né? Mas o pensamento de dono não é tu pensar como o dono da empresa, é tu pensar como o dono do teu negócio, da tua vida. É diferente a visão, né? Então, assim, eu sempre pensei que eu precisava me doar naquilo como se fosse meu. Mas e depois, com o tempo, eu fui entender que eu precisava me doar para mim e não para a pessoa que estava me porque contratando. o maior ganho é teu. O maior ganho é Tu meu, sabes ninguém me tira o que eu Que a construo. primeira experiência que eu tive significativa na vida, onde eu entendi que o meu esforço, ele voltava unicamente, né, e exclusivamente para mim, foi quando eu fui laureada pelo Conselho Regional de Psicologia. Eu era uma aluna muito esforçada na época, assim, comprometida, eu gostava de estudar. E eu fui homenageada, né, pelo Conselho Regional pelas melhores notas, pelo meu empenho. E para mim foi uma surpresa. E aí, de fato, é aquela velha história, né? Ah, mas ninguém tá vendo. Estão vendo sim. Sabe como começou as minhas oportunidades profissionais? Pelo meu destaque acadêmico. Coordenadora do curso me indicou, eu podia escolher na época empregos, né, em consultorias, enfim. Entrei em grandes consultorias que atendiam grandes empresas. Percebi logo no início que eu poderia ter o meu negócio, porque afinal de contas eu ia para as reuniões, eu fazia acontecer, batia meta. Eu estava puxando a fila. Eu disse, não, só um pouquinho, eu posso ter o meu negócio. E aí quando a Jéssica veio me convidar, enfim, eu disse, bom, como é a Jéssica, né? Como é meu braço direito, eu viajava, eu ficava tranquila, porque eu sabia que a Jéssica ia resolver. E ela resolvia. Né? A gente ouvir isso, porque eu lembro do dia, a gente tomando um café juntas e eu lá, eu já tinha nome, pasta, lugar, tudo, era só ela vir. E eu falei, Elisa, olha só, ela olhou pra mim, ela falou assim, olha, eu jurei de pé junto que eu nunca mais teria sócio, mas como é você, eu vou. E estamos aí, né? Estamos aí superando os desafios e crescendo equipe, crescendo empresa, e é pra frente que se anda, né? Como vocês falaram, nem tudo são flores. Existem vários problemas, existem discussões, existe um monte de coisa. Mas com certeza alguém um recado, né, para quem está em casa e quem tem esse sonho, como a gente sempre teve, nós 4 tivemos, alguém vai estar te vendo, se não é nesse momento agora, alguém ali do lado vai ver. Né? E eu acredito muito fortemente que Deus tem propósitos pra gente e quando aquela pulguinha tá na tua cabeça falando alguma coisa, porque alguma coisa vai acontecer. É muito legal. Eu fico, assim, realmente muito feliz. E quem precisar de muita ajuda, procura as meninas, são boas pra caramba. Obrigada. Inclusive, eles trabalham com a gente. Somos clientes. São os nossos clientes. Estão bem felizes, a empresa deles, olha, não sei, tá melhorando cada dia. Ouvi dizer que é depois que a Agregar entrou, né? Melhorou uns 65%. A gente começou a contratar melhor. Viu? Isso já é um ponto bem positivo. Não, isso já é meio caminho Os andado. feedbacks, né? que a gente tem Pode falar, né? Do mapa. Pode. Os feedbacks que a gente tem do mapa, a gente sempre está se baseando por ali, então a gente está começando a ser mais assertivo, até para saber o que fazer com como os nossos... Como conduzir, né? Como conduzir, mas a gente entendeu que aquela pessoa ali, por causa do mapa, tem uma coisinha aqui, então a gente começa a conduzir de uma forma diferente, é bem interessante mesmo, eu particularmente não conhecia. E não só o mapa, na verdade, né, porque ao menos a minha percepção e dentro do que eu estou aplicando já, né, os primeiros resultados do mapa foi meio que surpresa. Muito. Foram surpresa. Muito, até porque a gente achava que era uma coisa e era outra. Daí eu dizia pro Júnior, isso aí não funciona. Não, mas no sentido de a gente não estar vendo aquilo que o mapa estava mostrando naquela pessoa. Sim, então, sim, porque tem que saber fazer a leitura adequada. Isso, então primeiro foi surpresa. Ao longo do tempo, e agora nas últimas entrevistas, inclusive, até os nomes que a gente falou ali antes, né, de começar, já mostram que, assim, nós evoluímos como contratadores, Sim, né? Como a percepção entrevistadores. muda, né? Porque a partir do momento que tu começa a entender fatores quais são relevantes para uma contratação, ou em que momento eu estou, o que eu preciso e que perfil não posso ter aqui dentro, né? Ou que realmente, de fato, contribua para aquele cargo. E a gente busca as pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito. Isso aí. Né?
Então se torna mais fácil de tu conseguir. Sim, a gente consegue mapear e entender assim o que como, que... até eu não sei se eu falei, mas quando a gente estava falando de sociedade, uma das primeiras coisas que a gente busca, né, Elisa, é pessoas alinhadas aos propósitos que a gente tem. Propósito de vida, como é que tu pensa, como é que as coisas funcionam para ti, então o teu sócio não pode ser tão diferente disso. Não tem né? como. Assim como o teu marido, tua esposa também não pode ser muito desalinhado do teu propósito. Rony, não vai dar certo. descobri por que eu tô solteira. Não Às vezes acho acontece. um homem que tem o mesmo propósito que o meu. Mas também tem o homem que vai alinhando o propósito da mulher com o teu propósito. Não que eu seja muito general, né? A minha esposa que não assiste esse podcast. Mas ela vai entrar que vai dizer, o general sim, tem que ser do jeito que ele quer e tal. Mas daí tu vai alinhando, né? Tu vai alinhando a pessoa com o teu propósito também. Tem isso. Vai dar match. E da perspicácia da gente também ir conduzindo. Pô, eu não quero que o meu casamento acabe. Sim. Eu não quero que a minha sociedade acabe. Então tu vai conduzindo para flexibilidade. É que o propósito até pode mudar, né? o propósito. A Em gente relação mudou o a- nosso, hoje o objetivo da empresa é X. A gente vai chegar nesse X. É por isso que a gente tem um propósito. Quando tu atinge aquele propósito, tem que... Vai ter Tem que Quando fazer um chega na novo, meta, né? dobra a meta, né? Assim que funciona. E às vezes, mais uma vez falando em relação à cumplicidade do sócio, né? A gente tem que ser parceiro o suficiente para entender quando o outro está um pouco desalinhado e ele falar. Então não é que tá conduzindo, é que muitas vezes tu tem que mostrar para a pessoa, cara, tu não tá vendo, Não tá eu tô vendo. enxergando. Aconteceu muito com a gente isso, né? Principalmente da minha parte, né? Que era o mais velho e tal. Diz assim, cara, não tá indo pro lado errado, velho. Não é pra cá, é pra lá. Ah, será? Não é, ó. Olha, para e pensa. Olha, cara, não tá indo pro lado certo. E ele também, às vezes, diz, cara, aqui onde tu tá indo, aqui tu não tá vendo. Tu não tá conseguindo enxergar, mas eu enxerguei. Dá uma olhada nisso. A gente sempre fala sobre as verdades absolutas. Ninguém tem uma verdade Não. absoluta. São pontos de vistas Tá. que a gente precisa compartilhar, né? E possibilitar ampliar a nossa percepção, né? De vida, de propósito, né? De estratégias para a gente chegar nos objetivos. É isso aí. A gente está lá a gente refez agora, né? Com 10 anos de empresa, a gente refez a missão, visão, valores e os valores compartilhados, porque nós Perfeito. compartilhamos com toda a nossa gestão os valores, também buscamos das lideranças quais são os valores deles, né, para a gente construir os nossos valores. Então a gente está sempre tentando alinhar mesmo a questão de valores, assim, o que está certo. Por exemplo, hoje nós existimos para que nada pare. Esse é o nosso propósito, né? A gente existe para que nada pare, mas no passado já foi um outro propósito, e a gente vai realinhando conforme o tempo vai passando, a gente vai É isso aí. E refazendo. vejo que é um tema bacana para a gente falar. Falamos aqui a respeito da construção, da jornada e do início, né? Mas para falar do bônus, né? Isso quem está nos assistindo, tá, mas e aí? É só BO? E agora? Só pepino? Não tem Cara, nada de bônus, hein? Eu vejo que assim, como sócio de uma companhia, não falando de sociedade, mas sócio de uma companhia, sócio de uma empresa, vejo que a melhor parte é tu poder, é lógico, testar, tu poder errar dentro de uma certa margem, né? Mas ter algo que tu possa construir, deixar teu legado, fazer a tua marca. O orgulho, né? O orgulho De fazer tu parte e Isso. saber que muitas vezes tu está conduzindo para que Sim, que isso é chegue teu. lá, né? E financeiramente, Isso é meu, né? cara, financeiramente, desde que eu entrei na empresa, é lógico que não dá para ser hipócrita e não colocar isso em ponto, mas não era o objetivo primário, não era nunca foi, na verdade, né? O Rony sempre fala isso também, nunca foi o objetivo primário, eu vou ficar milionário da noite pro dia, né? E essa que é a questão, acho que tu comentou, em relação à nova geração, às pessoas de agora. Esse processo, ele existe, mas trabalha, porque se tu plantar, tu colhe, pronto. Né? Gente, vamos lá. Quando você abriu a Conexlog, quando nós abrimos a agregar, quanto que a gente faturava? R$0. Primeiro mês foi 0,1 real. Nossa, gente, eu lembro assim, ó, primeira nota de R$500, eu quase chorei de alegria. Eu falei, oh meu Deus, obrigada. Primeiro Tá contratinho. vindo. Não, e aí a gente segue comemorando. O dia que eu emiti a nota fiscal número 1000, falei, É legal, né? Eu falo bastante sobre isso. De novo, gente, não é hipocrisia minha. E claro, é fácil tu falar hoje, tá falando do empresário que tem uma condição e não passa trabalho. Não passa. já passou. Realmente não passo, já passei, não vim de família, de novo, vim de família humilde, meu pai é porteiro de escola, minha mãe é atendente de mercado, até hoje, né? Mas assim, ó, o foco, eu sempre falo pro Júnior, o foco nunca foi o dinheiro. O dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem prestado. E se tu conseguir entregar valor, né, mostrar valor, ou se tu ajudar alguém a resolver algum problema,
tu vai ganhar dinheiro, né? Então, se tu conseguir fazer alguém resolver o problema de alguém, tu vai ganhar dinheiro com isso. Isso é natural da vida, né? Então, o nosso foco, aí ele está sempre no nosso cliente, né, Júnior? A gente tem lá na nossa sala de reunião, vocês já conheceram, uma cadeirinha do cliente lá, e o cliente está sempre em primeiro lugar para a gente, se a gente resolver o problema dele, a companhia vai dar certo, a gente vai bater as metas e vai melhorar o lucro e todo mundo fica feliz. Isso aí. Gente, arrasaram. Nosso podcast, ele demorou mais do que ele demora, mas é que tá gostoso o papo, né? Tem que fazer 1, 2, 3, a gente fala. A gente vai recortar, mas enfim, a gente quer receber vocês de novo, com certeza, pra gente seguir falando, que eu acho que é legal a gente poder inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas com histórias de verdade, né? Que eu acho que esse que é o grande diferencial. Então, para quem nos assistiu, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Agrega Talks.